Aleluia. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Quantos estão felizes na presença desse Deus? Que maravilha. Eu fico tão feliz quando olho no rosto dos amados e vejo o sorriso, o brilho de Cristo, né? O perfume de Cristo, como foi louvado nesta tarde, neste lugar. Eu gostaria já de aproveitar você em pé e você abrisse a sua Bíblia Sagrada no livro dos Salmos, o capítulo 147. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Amém? Salmo 147, você vai pegar a sua Bíblia, se você tiver dificuldade, você vai abrir assim ela no meio. Procure o meio da Bíblia, você vai encontrar o livro dos Salmos. Pastor, mas eu não tenho Bíblia. Aí, a sugestão que eu lhe dou é procurar comprar uma imediatamente, mas para esse momento, você vai olhar para o seu vizinho, se tiver com Bíblia, e diz: irmão, me dá uma carona hoje. E acompanhe a leitura com o seu amado irmão. Amém? Vamos esperar os irmãos colocarem aí a leitura nos Salmos de número 147, verso de 1 a o verso de número 6. Amém? Todos já encontraram? Glória a Jesus. Falta alguém encontrar? Diga assim: misericórdia, Jesus. Todos encontraram? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelo seu nome. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento ele é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Amém? Pode sentar glorificando o nome de Jesus. Eu vou pedir que a sua atenção ela esteja ativada aqui ao altar para ouvir e para entender o que o Senhor deseja nos comunicar nessa tarde. Eu prometo aos irmãos que vou ser breve. É uma palavra muito simples, um conteúdo muito simples, mas o que dizer da palavra de Deus, que ela é poderosa e eficaz em todos os seus aspectos. Se você veio ouvir a voz do Senhor, certamente Ele já está falando com você desde o início dos louvores, ou desde quando você saiu da sua casa, o Espírito Santo se comunicando conosco, porque Ele que testifica conosco. Então essa tarde é uma tarde em que nós precisamos render a nossa adoração, o nosso louvor, como está aqui descrito nos Salmos, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Então, se você se conter no seu lugar, né, não faça de tudo para você não conversar, ou não é preciso conversar, deixa para conversar depois do culto, se levantar só se for extrema necessidade, mas prenda a sua visão, o seu entendimento, os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor tem para falar. Amém? Eu estava em casa, o pastor quando falou para a gente trazer a palavra hoje, eu disse: Senhor, o que queres que fales ao teu povo nessa tarde? E o Senhor tocou na minha vida para que falasse sobre a cura para as feridas do coração. Por quê, pastor? Porque há muitas pessoas que estão dentro da igreja, que
que um dia já levantaram a sua mão, já fizeram uma decisão para com Cristo, mas estão em um processo de cura da alma. É tanto que o salmista, ele diz: por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Há situações em que nós estamos na igreja, estamos vindo aos cultos, estamos indo a uma célula, mas em algum aspecto da nossa alma, da nossa vida, ainda há áreas que precisam ser derramado um bálsamo de cura. E eu te posso afirmar com toda certeza, como você está olhando para mim e eu olhando para você, que o médico dos médicos, Jesus Cristo, está aqui. O salmista, no Salmo 147, verso 3, ele declara enfaticamente que só Ele quem? Só Jesus, só Deus é quem cura os corações que estão quebrantados. E Ele traz cuidado sobre as feridas. E eu posso te afirmar, irmãos, não há nada que a presença de Jesus ela não possa curar. Se Jesus está aqui, Ele vai promover cura nessa tarde, amém? Eu creio nisso, irmãos. Cura na alma é muito mais importante do que a cura do corpo. Às vezes nós estamos enfermos no corpo, mas muito maior a enfermidade da alma. E o Senhor deseja trazer para nós uma cura no aspecto da alma. Porque quando a nossa alma está feliz, o nosso coração está alegre, o nosso coração está sarado, todo o nosso procedimento vai seguindo as diretrizes, as direções que o nosso coração decidir tomar. Então, abra o seu coração para Jesus nessa tarde. Abra o seu entendimento para aquilo que o Senhor deseja falar a você, o seu coração para guardar essa palavra dentro de si. No livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, o Senhor Jesus declara a João dizendo o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. O que Deus deseja fazer? Promover celebração, promover cura interior, promover festa e alegria na nossa alma. Mas Ele só pode fazer isso quando eu abro o meu coração e permito Ele entrar, diferentemente do adversário de nossas almas, que você não abre a porta, mas por algum descuido, ele encontra uma brecha aberta e ele adentra as portas, ele saqueia muitas vezes o que há dentro da nossa casa, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Então, eu começo nessa tarde dizendo o seguinte: desista dos seus planos e estratégias. Por quê, pastor? Porque muitas vezes os planos humanos, os planos dos homens, as estratégias que muitas vezes fazemos, elas são falíveis, elas falham, elas não acontecem muitas vezes como nós planejamos. E o que é que eu devo fazer, pastor? Eu devo tomar posse, aleluia, do plano J, que é o plano de Jesus. Esse plano nunca falha. Fala para o teu vizinho aí, o plano de Jesus nunca falha na vida. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? O orgulho muitas vezes é um grande agente que paralisa a nossa fé. Nós não queremos ceder, nós queremos continuar fazendo o que decidimos fazer, sem uma direção daquele que é diretor, que é Senhor sobre todas as coisas no mundo e no universo, como nós vimos aqui no texto. As estrelas, Ele chama pelos seus nomes, Ele sabe o nome de todas.
A terra, ele tem por escabelo dos seus pés, é como se ele colocasse um encosto nos pés, como descanso dos pés, assim é a terra. Você tem dimensão da grandeza que é esse Deus? É esse Deus que te ama, é esse Deus que é apaixonado por tua vida, é esse Deus que te compreende nas tuas fragilidades, nas tuas dificuldades. E Ele diz: se você permitir, eu sou aquele que trago cura sobre a tua alma, para que você viva o melhor que eu planejei para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Aleluia, na tua área profissional você será bem sucedido em todos os aspectos. Quando nós nos entregamos a Cristo, Ele sara todas as áreas da nossa vida. Quantos podem dizer amém? Eu aprendi que a insanidade, muitas vezes, é fazer a mesma coisa, almejando algum resultado diferente. A gente quer resultados diferentes, mas nós conseguimos insistir fazendo sempre as mesmas coisas, e aí você muitas vezes se depara olhando talvez no espelho, ou pensando, olhando nas nuvens, ou nas plantas, olhando ao vago e dizendo assim: por que é que nada muda? Por que é que as coisas não têm mudado? Aí eu te pergunto, você tem conseguido sucesso nos papéis que você assume na sua vida? Você tem se esforçado o suficiente para que isso aconteça? Qual tem sido o resultado daquilo que você tem se empenhado a fazer, desses planos, dessas estratégias? Qual é o resultado final de tudo isso? Você vai olhar e vai dizer assim: realmente não evoluí, ou realmente evoluí pouca coisa. Porque muitas vezes queremos estar no controle da nossa vida, no controle do curso da nossa vida. Não mudamos no aspecto de compreender a voz, compreender a direção de Deus, compreender a vontade de Deus, como é sempre falado em quase todos os cultos aqui. A vontade de Deus sempre é boa, é perfeita e é agradável às nossas vidas. E nós continuamos insistindo em um aspecto altamente pessoal, porque somos orgulhosos em nossa maneira, muitas vezes, de ser. Como é que você tem se saído como filho? Como é que você tem se saído como irmão? Como é que você tem se saído como cônjuge? Como é que você tem se saído como pai ou como a mãe? Como é que você tem se saído como avô? Como é que você tem se saído como um profissional? Como é que você tem se saído como um estudante? Como é que você tem se saído como cidadão na sociedade? Às vezes nós estamos tão conformados com a nossa vã maneira de viver, acomodados. Está tudo bem, é assim mesmo. Quando Deus tem o melhor. Quantos creem nisso? Deus tem o melhor, meu irmão. Deus tem sempre o melhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho. Deus tem sempre o melhor para você. O aspecto de Deus, aleluia, é destacar os seus filhos aqui na terra como representantes do seu reino, aqueles que fazem menção do nome de Jesus, aqueles que carregam impresso a marca do Cordeiro em sua vida. As pessoas vão olhar e vão dizer: ali vai um servo de Deus. Mas sabe o que é que a gente precisa entender? É que nem eu e nem você somos o foco. A gente se preocupa com o aspecto como as pessoas vão nos ver. Nós estávamos falando ontem numa ministração sobre casa na rocha e casa na areia. Interessante esse aspecto, e eu convido a você a pensar juntamente comigo.
Porque quando nós vamos escolher uma casa, ou comprar uma casa, ou decidimos, ou planejamos comprar uma casa, e eu não quero ter o trabalho de construí-la, nós decidimos ir olhar e nós nos envolvemos, sabe com o quê? Com fachadas, com cores, com compartimentos, com vãos, como essa casa está dividida. Esse é o aspecto visível. Mas eu te pergunto, você consegue enxergar quais são os alicerces que estão nessa casa? Claro que não. O cara pode dizer por muitas vezes, essa casa tem um alicerce bom. Nada vai mudar. Porque se ele quiser falar uma mentira, ele pode estar falando uma mentira e de repente você não vai saber que alicerce está fundamentado essa casa. Mas quando você decide construir do zero, eu decidi construir uma casa com 3 andares. Então eu preciso aprofundar alicerces. Você vai cavar, cavar, fazer estruturas que possam suportar o peso e a altura, e para isso nós temos uma engenharia que faz cálculos milimétricos daquilo que possa se comportar em peso, aleluia, de quantos andares vai ser, a que diâmetro tem que ser as colunas, que tipo de alicerce, qual é a forma que se deve fazer. Você observa grandes edifícios nas grandes metrópoles, mas para eles serem tão grandes, eles precisam estudar ou fazer fundações muito profundas. E depois você pode pesquisar. Isso se tornou até um ponto turístico em Roma. A Torre Pisa. Quantos conhecem a Torre Pisa? Vixe, só uma irmã, lá, 2, 3. A torre, ela foi construída inclinada, até hoje ela é inclinada. Porque eles começaram a construir, e com o tempo ela foi cedendo e ficou torta. E quando eles viram que tinha uma inclinação, eles começaram a aplicar um tipo de material diferente. O mais correto seria, vamos refazer tudo de novo. Vamos construir tudo de novo. Porque existiam bases, ou algo que estava insuficiente estava cedendo. E até hoje a torre, ela durou aproximadamente uns 200 anos para ser concluída. E o negócio ainda continuou torto. Então tem pessoas que se envolvem tanto no foco, eu preciso ser assim, porque as pessoas me olham assim. Aleluia, às vezes as pessoas vão olhar uma fachada, mas aí eu vou te dizer, quem olha para o que está oculto, que é o coração, o nosso Deus. Jesus, Ele conhece o teu coração. Jesus, Ele conhece a tua vida. Tu chegou hoje aqui porque o Espírito Santo, que testifica conosco através da palavra, falou ao teu coração e, aleluia, colocou dentro de você uma necessidade, uma sede por esta água que é a palavra, uma fome por esta palavra que é o pão, e Ele te trouxe hoje aqui para dizer que Ele, Jesus Cristo, deve ser o foco da tua vida. Tira o foco de você. O propósito da vida é muito maior do que a realização pessoal. O propósito da vida é muito maior do que a paz de espírito, até mesmo a felicidade. É muito maior que a família, é muito maior do que a carreira, é muito maior do que os nossos sonhos ou do que as nossas ambições. Se você quiser saber o porquê que você foi colocado nesse planeta, você deve começar por Deus. Fala aí, começar por Deus. Fala com mais força, irmão. Diga assim, eu preciso começar por Deus. Sabe por quê? Porque você nasceu por um propósito. E um propósito dele. Para cumprir também um propósito dele. Nós todo ano, eu digo quase todo ano, a gente faz aqui umas lives no começo do ano com uma vida
do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, né? Eu acho que o nome é esse, não é isso? E ele fala sobre qual é o propósito da vida, para que eu fui criado, por que eu estou no mundo, por que eu estou aqui hoje. Eu confesso aos amados que quando a gente já morou em muitos lugares, terminou voltando para Fortaleza, e um dia eu e minha esposa decidimos comprar uma casa. Não fomos olhar os alicerces, né? Porque já estava construída. Mas tinha tanta casa em Fortaleza. E ela olhando o LX, pum, que casa bonitinha é essa? Olhou para a fachada e disse, que casa bonitinha é essa em Pacajus? Vamos olhar essa casa em Pacajus? E nessa vinda de lá para cá, isso é muito longe, tanta casa aqui perto, vamos escolher aqui perto. Só que o propósito de Deus era aqui. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha utilidade para o propósito dele aqui? Por que o Senhor me quer aqui? Por que hoje você veio à igreja, à aliança com Deus, para ouvir a palavra de Deus? Por que você está aqui realmente, quando você poderia estar em outras partes? Em tempos outrora você estava aí, talvez de frente a uma televisão, ou talvez voltando de uma praia ou de uma casa de praia, mas hoje você está na igreja Aliança com Deus para ouvir a palavra de Deus. O propósito dele é salvar a sua vida. O propósito dele é redimir a nossa vida. O propósito dele é cumprir aquilo que ele planejou para as nossas vidas. Aleluia, o propósito dele é curar a sua e a minha alma de traumas que nós vivemos. Quando você abre o seu coração para Jesus, recebe o perdão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele nos reconecta com o céu, nós começamos a ter conexão com o céu, e aí vem a cura sobre as feridas do nosso coração. Isso é sério, irmãos. Às vezes você olha para a fachada do Davi, talvez, do irmão A, do irmão B, você não consegue distinguir o que se passa por dentro. Quantas pessoas o Espírito Santo me fala assim, que adentraram essa porta com um sorriso no rosto, mas com a alma ferida, com marcas no coração, e o desejo do Senhor é te curar nesta tarde. Quantas pessoas com feridas, aleluia, com traumas na vida, vivendo, empurrando a vida, caminhando com a vida, mas não satisfeito, porque parece que não evolui, ou não consegue nenhum sucesso, ou não consegue frutificar, ou produzir, é porque o foco precisa ser Jesus. No capítulo de número 16 do Evangelho de João, no versículo de número 24. Não sei se o irmão vai colocar ali, mas eu vou adiantar aqui o versículo para nós não perdermos o tempo. Você fica atento ao que a palavra diz. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quantos desejam a alegria completa? O segredo está em pedir aquele que é dono da alegria. Quando nós estamos alegres, irmãos, nada impede de nós transbordarmos o que temos aqui dentro. Quando a gente fala coisas boas quando nós estamos alegres, sarados. A palavra diz que a boca fala o que o coração está. Você já disse alguma coisa frutífera para o seu irmão hoje aqui? Claro, pastor, cheguei, eu disse a paz do Senhor. Que coisa maravilhosa. Porque a paz do Senhor, ela faz-nos fluir em alegria, nos traz tranquilidade. Mas quando nós não estamos
aqui na igreja? Como é que eu faço para que a minha vida continue transbordando nessa alegria e nessa paz? Eu preciso estar pedindo, estar conectado com o céu, pedindo a Deus, aleluia, para que eu possa receber essa paz, para que eu continue, aleluia, durante todo o percorrer do dia alegre, em todas as minhas atividades. Mas muitas vezes a gente acorda e nós já reclamamos: por que eu acordei? Eu queria ter passado mais um pouquinho dormindo. Às vezes o semblante muda por uma pequena e simples situação. Uma palavra que é dirigida muitas vezes e é entendida errada, já mudamos e o nosso temperamento se esquenta e a gente dá uma resposta, né, altiva, uma resposta agressiva, e aí cria-se um clima de guerra. Peça a Deus no seu nome, porque quando você pedir, você vai receber, aleluia, alegria completa. Se é no teu casamento, alegria completa. Se é no teu ministério, alegria completa. Se é no teu trabalho, alegria completa. Jairo, um dos principais da sinagoga, era um homem importante no contexto da história, na época em que Jesus palmilhava a terra. E Jairo estava com a sua filha quase morta, enferma e quase morta. Jairo suplica ao Senhor com intensidade na alma. Ele foi específico em pedir a ajuda de Jesus. Lá no livro, ou no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, verso 23, a palavra diz que ele implorou insistentemente para que a sua filha fosse curada. A minha filha está morrendo. É isso que ele relata para Jesus. E aí, essa palavra nos traz a reflexão no seguinte aspecto: você realmente já compartilhou o seu problema com Jesus Cristo? Porque Jesus, mesmo Jairo falando, expondo a situação em que estava a filha quase morta, Jairo ficou esperando a ação de Jesus em ir até lá e sarar a sua filha. Aí de repente chega um e diz assim: a filha já está morta. Mas Jesus, ele tem uma resposta. Nem tudo que os homens dizem está perdido. Para Deus é o começo de um milagre. Você pode ter chegado aqui com uma convicção de uma voz que tenha falado contigo, uma voz estranha dizendo: acabou tudo. E Deus está dizendo: não, eu faço nova todas as coisas. Eu tenho o poder de reconstruir o que está destruído. Eu tenho o poder de sarar o que está enfermo. Eu tenho o poder de levantar o que está morto. Porque para Deus nada é impossível. Só Jesus tem poder de atrair a atmosfera do céu, meu irmão, para a nossa vida. Ele traz sobre nós o que nós precisamos. Não é nem o que nós enxergamos. Não é nem o que nós elencamos como necessidade para nós. Ele enxerga muito além do que nós vemos. O Evangelho de João, capítulo 3, o verso 36, a palavra diz o seguinte: Jesus Cristo diz: quem crer no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem crer no Filho tem a vida eterna. Tem gente preocupada com essa vida,
passageira, rápida, e se esquece que existe uma vida eterna com Cristo, mas também existe uma morte eterna com o diabo e seus anjos. Existem dois caminhos, um é o céu e o outro caminho é o inferno. Existe um Deus que salva e leva o homem para morar no céu, mas existe um inferno, existe o diabo que tenta de todas as formas sabotar a vida do homem, levando ele ao pecado, induzindo ele ao erro, induzindo ele à inimizade com Deus para habitar eternamente no inferno. E aí, essa tarde, o Senhor fala conosco porque Ele nos ama e porque Ele deseja nos salvar. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 24, Jesus, Ele diz: eu lhes asseguro, quem está falando é Jesus, eu lhes asseguro, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 5, ele diz: pois só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só existe um caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não procure outro caminho, o caminho é Jesus. Não procure o caminho da religião, procure Jesus. A cruz de Cristo Jesus é a porta que leva-nos ao céu. E o céu, eu afirmo, que deve ser o nosso futuro. Quantos têm essa certeza? Quantos querem morar no céu, irmão? Ninguém quer ficar fora do céu, né? Mas o que é que você está fazendo para conquistar o seu acesso ao céu? O acesso já foi dado pelo sangue de Jesus, mas o que é que eu estou fazendo para eu garantir isso? Jesus já me deu garantia disso, mas lá não entra pecado. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso confessar os meus pecados, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A cruz de Jesus é a porta. Eu gostaria de que você inclinasse a sua cabeça e por 30 segundos, eu quero que você fale com o Espírito Santo que está aqui e exponha a sua dor que existe na alma, que ninguém sabe, mas só você sabe. Converse com Ele nesses 30 segundos, converse com Jesus, coloque para Jesus onde está a dor que está lhe afligindo, está lhe incomodando nesta tarde. Ore, nem que seja mesmo em pensamento, se você não quer abrir a sua boca. É muito simples, ore. Oh Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Precisamos tanto do Senhor. Precisamos tanto do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes o desânimo tem batido à porta da tua alma, tentando fazer você desistir de tudo. Desiste da vida, desiste do teu casamento, desiste da tua família, desiste desses projetos, desiste de seguir a Cristo. Bate um desânimo na tua alma, falta-lhe as forças. O livro de Provérbios, porque a Bíblia tem resposta para tudo,
Mas no livro de Provérbios, capítulo 17, o verso 22, o sábio Salomão, ele declara que o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Está na hora de você se levantar, criar disposição, se animar, aleluia, e dizer: eu vou adiante porque existe um Deus que está comigo. Eu estou falando, não é um Deus que anda comigo, eu estou dizendo, é um Deus que está comigo. No poder que há no nome de Jesus, todo desânimo na alma, no coração, todo reflexo de fraqueza e de desânimo, eu, na autoridade que há no nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus, eu declaro liberdade à tua alma, eu declaro força à tua vida. Te levanta e resplandece e deixa brilhar a tua luz. Aleluia. Esteja disposto. Pastor, quer dizer que se eu decidir a ser crente, vai acabar os meus problemas? Não. Pelo contrário, vai aumentar os seus problemas. Vixe, o senhor está complicando, pastor. Não. A grande diferença é que quando eu não tenho Jesus e tenho problemas, o desânimo vem e quer me levar para a morte. Mas agora, quando eu tenho Jesus, é só alegria no espírito. Está faltando dinheiro, mas glória a Deus. Está desempregado, mas glória a Deus. Ele é o Deus que fecha e que abre a porta. Ah, está faltando dinheiro. Ele é o Deus dono da prata e dono do ouro. Ah, eu estou enfermo. Ah, Ele é o médico dos médicos. Pastor, quando falou, pastor, dá para o senhor pregar? Irmão, é sério. Você está falando aqui de cura da alma, quando você está precisando de cura física. E vai entender porque muitas coisas acontecem. Eu não posso passar muito tempo em pé. Eu estava conversando com o pastor. A posição que eu me acomodo melhor é com as minhas perninhas dobradas, agachado, deitado ou sentado, porque é dor. Mas incrível, eu não estou sentindo nada falando da palavra de Deus. Às vezes, quando termina o culto, os irmãos veem eu andando assim, meu Deus, meio duro, né? Tem uns que brincam. Você viu eu andando teus duro aqui pregando? O Senhor deseja curar a nossa alma. Pode enfermar a nossa carne, aleluia, mas Jó diz: eu sei em quem tenho crido, por fim Deus se levantará a nosso favor. Vença o desânimo, se levante e prossiga com Jesus, porque a vitória é certa no nome dEle. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Receba essa promessa maravilhosa. No livro de Isaías, no capítulo 40, o verso 28 a 31, o profeta Isaías declara algo extraordinário. Se você quiser anotar aí para você ler depois em casa, o que é que ele diz? Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, Ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ninguém vai compreender completamente Cristo. Aí vem uma parte forte desta mensagem. Ele fortalece o cansado. Vai recebendo aí, irmão, se tu está cansado. Ele fortalece o cansado. Ele dá vigor ao que está sem força. Rapaz, que desânimo é esse? Que falta de coragem é essa?
eu acho que hoje eu vou passar o dia dormindo. O Senhor está dizendo que Ele dá força ao que está cansado, dá vigor ao que está sem força. A palavra continua declarando o seguinte: até os jovens se cansam, ficam até exaustos, os moços tropeçam e até caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, 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 aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Oh, glória! Aleluia, aleluia. Eu estava conversando outro dia, acho que conversei com um pastor e algumas pessoas, lá em Fortaleza, quando nós estávamos dirigindo uma igreja lá em Fortaleza. Um dia, a esposa de um senhor já era evangélica e frequentava a igreja, mas ele não. Ele já tinha os seus 90 e poucos anos. A esposa faleceu e ele continuou firme. Esses dias foi feita uma reportagem, eu não sei se alguém acompanhou, na TV Jangadeiro. Se eu não estou enganado, 108 anos de idade. Aquele senhor, um dia, entrou na nossa igreja, com um cajadozinho, porque ele anda com cajado. Não é bengala não, é um cajadozinho. Porque ele tem umas ovelhinhas. E todo dia ele bota as ovelhas para fora com um cajado. Vai comendo, uma cordinha na mão. Para aqui do capinzinho para elas comer. Vai acompanhando as ovelhas. 108 anos. Firme. Lúcido. Oxalá que nós alcancemos essa idade. Se Cristo voltar, não importa, que nós continuemos a eternidade com Ele. Mas veja só, irmãos, o Senhor renova as forças. E aí o complemento desses versículos diz: voam alto, bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque o Senhor é quem renova as nossas forças. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa, que Deus está aqui, e o Espírito do Senhor está aqui, renovando as forças daquele que está pedindo, curando as feridas que estão na alma, que estão no coração. O Espírito Santo está testificando com você, aleluia. A palavra de Deus, ela está falando com você, e o Senhor está dizendo: eu estou aqui para te renovar, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para andar contigo, eu estou aqui para te dar força, eu estou aqui para te levantar e fazer você andar na dificuldade. Quem disse que para você não há mais jeito? Quais são as vozes que você tem ouvido? É incrível como tem pessoas que são nutridoras na nossa caminhada. E como é incrível como existem pessoas tóxicas também na nossa caminhada. Tem pessoas que dá alegria e prazer estarmos próximos. Transmite confiança, transmite alegria, transmite paz. Mas já tem outras pessoas que às vezes a gente não conhece. Chega num ambiente, sem ninguém falar nada, a gente sente um ambiente pesado. A gente sente um ambiente, alguns dizem assim, carregado. São pessoas tóxicas. E aí a palavra de Deus, ela nos instrui a nós observarmos com quem nós estamos caminhando. Quem tem sido a nossa companhia?
Quem são as pessoas que eu estou me relacionando? Com quem é que eu estou conversando? Eu não sei você. Vou citar aqui um exemplo. Trabalho. Você trabalha ao lado de uma pessoa que ela tem um linguajar pesado para não falar. Fala muito palavrão. Palavras torpes. É isso que a Bíblia chama, palavras torpes. Palavras de baixo escalão. Às vezes não é nem no trabalho, é dentro de casa mesmo. Chama a casa de inferno. Isso é um inferno. Manda lá para a ponte, né, que caiu. Linguajar pesado. Você tem um linguajar diferente. Aí você fica do lado de uma pessoa que só fala bobagem. Daqui a pouco a tua mente está processando e espontaneamente você fala o que você não quer falar. Você está falando parecido. É só você olhar. É só você olhar. Nós somos cearenses, né? Tem alguns paulistas aqui, né? Tem paulista, tem gente de toda parte, irmão. Vinham uns paraenses aqui para Fortaleza, amigos do meu pai, e dizem assim, é engraçado os cearenses, porque os cearenses eles falam cantando. Eu acho que é os paulistas, é chiando, é? É não? Pois. Cada um tem. Agora vá morar lá, irmão. Daqui a pouco você está falando parecido. O que o senhor está querendo associar com isso? Veja com quem você está andando. As pessoas que estão andando com você, estão caminhando com você, são pessoas que estão te levando para o céu ou estão te empurrando para o inferno? São pessoas que estão querendo o teu crescimento, estão querendo que você frutifique, que você cresça, que você desponte no reino de Deus, ou são pessoas que estão te empurrando, te espremendo, te oprimindo? É incrível que isso existe em todo canto. E sabe, aonde mais existe, irmão, por incrível que pareça, muitas vezes é dentro da nossa família. Quando muitas vezes a gente quer receber uma palavra de ânimo, uma palavra que promova motivação na nossa vida, que desperte mais desejo, aí parece que alguém vem com um balde de água fria. Tiago capítulo 5, verso 16. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é uma área que o inimigo mais tem ferido o coração das pessoas. E alguns com mágoas profundas na alma. Que toda vez que olha para uma determinada pessoa que um dia proferiu uma palavra que feriu a alma, que feriu o coração, ela lembra de todo o episódio. Jesus está aqui para curar a tua vida hoje. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Sabe para quê? Para serem curados. Sabe por quê? Porque a oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Expresse suas dores, suas incertezas, os seus desconfortos para alguém da fé, para alguém que vai te levar a um nível mais alto com Cristo, mais próximo de Cristo. A oração de uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo, ela é poderosa, ela traz bons e grandes resultados.
palavra de Deus também afirma que quando nós nos associamos a más conversações, elas vão terminar corrompendo os bons costumes. Alerta para a paz. Casais que têm filhos, declare a palavra de Deus sobre os seus filhos. Declare a bênção de Deus sobre os seus filhos. Sabe para quê? Para que lá fora, no colégio, na creche, ou onde estiverem, não seja declarado uma palavra diferente. A formação dos seus filhos, ela é importante nessa caminhada, porque é o futuro das gerações. Não basta, meu querido, você ficar longe das pessoas que lhe colocam para baixo. Não é suficiente. Você deve estar junto de pessoas que te puxam para o céu. Fica perto dessa pessoa que te chama para ir para a igreja. Fica perto dessa pessoa que te chama para ir para a célula. Fica perto dessa pessoa que te chama para orar. Fica perto dessa pessoa que te chama para um estudo bíblico, que te chama para aprender a palavra junto. Tu vai crescer. Tu vai produzir frutos, e frutos que são dignos de arrependimento. Sua vida, tem uma frase que diz que sua vida será o resultado dos seus relacionamentos. Isso é uma grande verdade. Minha mãe sempre dizia: cuidado, meu filho, com as companhias. Porque o ditado popular diz com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. A minha vida foi estar na casa do Senhor. Eu louvo a Deus porque os meus pais fizeram isso, eu querendo ou não, eu com sono ou acordado, eu estava na casa de Deus, eu dormindo no culto ou não, no subconsciente o Espírito Santo estava visitando a minha vida, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Dedique tempo, porque é importante. Para a gente encerrar, acredite você, Jesus ainda realiza milagres. Quantos creem em milagres? Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Ele não mudou, Ele é imutável. Ele conhece a sua vida, e do jeito que Ele curou cego, do jeito que Ele levantou mortos, Ele também deseja fazer o milagre na sua vida hoje, neste lugar. Isaías capítulo 64, verso 4. A palavra de Deus diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor Jesus, existe um Deus que está trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Existe um Deus que está trabalhando no oculto. Existe um Deus que está trabalhando quando você está dormindo. Existe um Deus que está trabalhando na sua vida, na sua causa, quando você está andando, quando você está acordado, quando você está comendo, quando você está, aleluia, para onde você estiver indo, Deus está, aleluia, te acompanhando e trabalhando a teu favor, aleluia, porque Ele é verdadeiramente um Deus fiel. Jesus decide passar o mar. Os discípulos estão acompanhando, aleluia. Jesus, muito cansado, deita na popa do barco e dá aquela cochilada, né? Porque ele também era homem, era Deus e era homem. Estava cansado, gente. Às vezes cansa. Você pensa que não cansa? Cansa. Mas Ele renova as nossas forças. Ele estava lá renovando as forças dele. Quando de repente o vento começa a soprar, as ondas começam a balançar aquele barco, tinha gente experiente dentro do barco, gente do ramo da pesca, gente que conhecia o mar. E quando eles viram aquele tumulto das águas e dos ventos, eles se apavoraram. Como é que você fica quando a dificuldade vem? Quando a dificuldade visita a sua alma? Você fica apavorado? Jesus está no barco. Jesus está no barco. Oh, aleluia. Vou te dar 2 exemplos bíblicos.
Aí os discípulos: mestre, mestre, salva-nos, porque nós vamos morrer. Mateus 8, 23 a 27. Jesus, ele diz para os discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Jesus se levantou e fez completa bonança, porque ele repreendeu os ventos e o mar. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode achar que está sem jeito, você pode achar que o seu coraçãozinho não tem cura para o que você já viveu. Jesus está no barco e Ele deseja começar o processo na sua vida. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Ministério de louvor. Aleluia. Aleluia.